Eu queria desejar inicialmente um feliz dia para todos os que me assistem, não é? Agradecer à professora Raquel Trentin pelo convite para realizar essa pequena fala sobre o ensaio sobre a cegueira do José Saramago, que é um escritor que eu amo muito, né? Que eu tenho lido ao longo da minha vida, tenho pesquisado, né? E agradecer também a oportunidade que a Universidade Federal de Santa Maria me proporciona de participar, mesmo à distância, da FLISM, não é? Que é um evento bastante importante, sobretudo se nós considerarmos esse período, que é um período de restrição, que é um período de limitação, não é? Em relação a bens e produtos culturais, não é? Para a população, até em função da pandemia. E nesse ponto a universidade está cumprindo um papel que é um papel muito digno, muito honrado, muito bonito, né? E também estou muito feliz porque me honra, não é? Falar num evento que é um evento da universidade onde eu me graduei em letras, então isso tem também um encanto bastante grande. Bom, eu fui convidado para falar de um livro particularmente interessante de Saramago, que é este aqui, o ensaio sobre a cegueira, não é? E esse livro, ele trata de uma epidemia análoga ou até um pouco semelhante com a que nós vivemos na contemporaneidade em relação ao coronavírus, só que se trata ali de uma cegueira que vai gradualmente tomando conta da população, uma cegueira branca, uma cegueira leitosa, uma cegueira opaca, né? Em que a visão das pessoas ela realmente ela diminui e acaba se tornando assim uma visão de fantasmagorias, assim, sabe? É algo nebuloso, é um branco nebuloso, né? A história ela mais ou menos começa da seguinte forma, né? Com uma pessoa que está voltando para casa, está no trânsito, perde a visão, é socorrido ali naquele momento, começa a gritar, né? Há um verdadeiro estardalhaço, né? Ou seja, estou cego, estou cego, estou cego. E as pessoas socorrem e uma determinada pessoa ali se apresenta para levá-lo para casa e acaba levando, não é? Esse primeiro cego, né? E leva esse primeiro cego até a casa, não é? Deixa o cego em casa à espera da esposa, não é? E acaba roubando o carro desse primeiro cego. Então temos aí um caso também de apropriação indevida, né? Do bem do outro. Já começa assim o romance, né? Não é um romance cômico, não é? É um romance muito duro, muito pelo contrário, né? E na sequência, esse primeiro cego, ele adormece, espera a esposa chegar, né? A esposa quando chega, fica obviamente, né, muito preocupada com o que o marido está atestando, que não vê, que não vê, que não vê, e acabam procurando um oftalmologista, né? E esse oftalmologista, ele analisa o cego, né? E acaba constatando que esse cego não tem absolutamente nada em termos de globo ocular, em termos de retina, em termos de outras partes, não é, do olho. O que ocorre? Esse cego, à medida que ele chega ao consultório, lá estão algumas outras personagens que depois vão reaparecer dentro do enredo das ações do romance, né? Uma prostituta, uma rapariga de óculos, não é? Que usa óculos escuros, não é? Depois um garoto estrábico, um velho que utiliza uma venda, não é? Num dos olhos, usa um tapa-olho, né? O velho do tapa-olho, né? E mais algumas outras pessoas que estão ali no dito consultório, né? Então, como é uma questão de urgência, o oftalmologista acaba efetivamente atendendo, né? Atende, não descobre nada, né? Não descobre nada, encaminha o primeiro cego aí para um hospital no dia seguinte, né? Volta para casa, janta com a esposa, faz um contato com um amigo para conversar sobre essa experiência dessa cegueira tão inusitada, não é? Encontrada num paciente.
Aí, no outro dia, ao acordar, constata que está cego também. Constata que está cego também, que não vê nada. Que foi acometido pela mesma cegueira branca do seu paciente. E vocês observem que esse médico, né, esse oftalmologista com a esposa que vê, eles vão ser praticamente os primeiros a chegar no galpão, não é, no antigo sanatório, no antigo hospício, onde ele e os outros personagens serão confinados para uma quarentena, não é, decretada pelo governo, né? E essa quarentena é vigiada, né? Ou seja, os guardas armados são colocados, não é, nos muros que cercam, não é, esse sanatório, para que realmente ninguém saia dali. O que acontece? Acontece que à medida que as horas vão passando, vão chegando os outros cegos que lá estavam no consultório, não é? Ou seja, a rapariga de óculos escuro, o garoto estrábico, chega também o velho da venda do olho tapado, não é? Chega também o primeiro cego acompanhado da esposa, e chega também o ladrão, não é? Do carro do primeiro cego. E na sequência, o que acontece é um grande acúmulo, né, de gente que acaba chegando e acaba dividindo, né, o local em praticamente 2 ou 3 setores. Nesse local, quem acaba mantendo a única perspectiva de tino em relação às coisas é a mulher do médico, não é? Porque ela tem visão, e como ela tem visão, ela sabe como conduzir as outras pessoas dentro daquele labirinto, que é o labirinto, não é? Do hospício, do dito sanatório, né? Vocês observem que, logo como é de se esperar, num local onde as pessoas são literalmente largadas, abandonadas, deixadas, não é? Numa situação de solidão, só mantidas com uma comida que chega diariamente através dos guardas, uma equipe designada para pegar, logo vão surgir tensões. E surgem tensões aí entre 2 grupos, os cegos bons e os cegos maus, né? Os cegos bons, que correspondem àquele primeiro grupo de personagens que eu falei, e os cegos maus, não é, comandado por um cego prático já no crime, não é, que é reconhecido como o bandido do revólver ou da pistola, não é, segundo o romance. Vocês observem que logo na sequência esse grupo de cegos maus vai começar a chantagear esses cegos, não é, que estão na primeira divisão. E a chantagem, ela vem através do quê? Ela vem através da necessidade, não é? Que se estabelece de que os outros, ou seja, os cegos bons, paguem pela comida. O que significa isso? Não é? Os cegos vão ter que recolher os seus pertences, pequenas joias, pequenos objetos, pequenos pertences, para conseguir ter comida para depois ser dividida. Vocês observem que quando essa comida ela acaba, não é? Esses cegos maus, não é? Eles começam a exigir dos outros cegos, não é? Em troca de pagamento por comida, as mulheres. E aí surgem cenas que são cenas verdadeiramente dantescas dentro do romance, que o Saramago realmente assim representa com dedos assim muito duros, muito nojentos, muito asquerosos em termos de violência que é cometida em relação ao feminino, né? É também um romance que, apesar do pessimismo, também nos indaga sobre essa questão do companheirismo e do como viver juntos, né? De como lidarmos, de como nos unirmos em causas que sejam causas comuns, né? Mas há um trecho que eu quero ler a título de finalização, que é muito interessante, não é? Em que a mulher do médico e o médico conversam. Por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos, penso que estamos cegos. Cegos que veem. Cegos que veem
que veem, vendo, não veem. A mulher do médico levantou-se e foi à janela. Olhou para baixo, para a rua coberta de lixo, para as pessoas que gritavam e cantavam. Depois levantou a cabeça para o céu e viu todo branco. Chegou a minha vez, pensou. O medo súbito fê-la baixar os olhos. A cidade ali ainda estava. É assim que o romance, não é? Um ensaio sobre a cegueira, ele se conclui. A cidade ali ainda estava, não é? Antes de fazermos alguns apontamentos analíticos, não é? Em relação a essa obra do Saramago, né? Que foi publicada por ele em 95, 3 anos antes da obtenção do Nobel. Eu acho que é importante mencionar, né, que essa obra ela foi adaptada para o cinema pelo brasileiro Fernando Meirelles, que deu origem, não é, a esse filme, não é, Blindness, não é, cegueira, não é, ensaio sobre a cegueira, e que foi extremamente assistido, né, no mundo todo, contribuiu muito ainda mais para a fama e para a circulação da obra do Saramago. Claro está que o filme ele não substitui a leitura do romance, mas ele faz justiça, não é, ao romance do Saramago, tanto que na própria exibição do filme o Saramago menciona, ou seja, que pela primeira vez ele sentia que as suas personagens tinham efetivamente uma cara e que ele poderia concordar com essa cara, com essa face dada, né? Em 95, com o ensaio sobre a cegueira, a gente nota uma viração, uma viragem, como diriam os portugueses, né? Na obra do Saramago, porque as personagens elas não terão mais nome, os enredos serão enredos com temáticas muito mais políticas, do ponto de vista contemporâneo, e também esses enredos eles serão marcados por um desejo de diálogo e um desejo de conscientização, tanto identitária quanto política maior em relação aos leitores, né? O próprio Saramago ele observa isso, né? Ele sabe, ele tinha noção, não é, do divisor de águas que o ensaio sobre a cegueira representava, tanto que ele comenta acerca desse romance dizendo: eu tive nojo, assim, eu fiquei impactado quando eu concluí esse romance, porque é um romance que, de todos os meus romances, é o mais denso, é o mais complexo, é o mais repugnante do ponto de vista, não é, desses limites aos quais o ser humano ele efetivamente pode chegar, né? Em termos de privação, em termos de solidão, em termos de necessidade, né? E vocês observem que isso é importante no Saramago, e ele deixou isso muito claro em 1998, quando ele fez uma conferência em Turim, na Itália, não é, a convite da Universidade de Turim, que deu a ele um honoris causa. E naquele ano ele faz essa conferência, e na conferência, uma conferência chamada da Estátua à Pedra, né? Estou parafraseando o título da conferência, é mais ou menos isso, da Estátua à Pedra, né? Em que ele realmente vai circunscrever esses primeiros romances como sendo romances da estátua, né? Ou seja, são romances de crítica à história, sobretudo de desconstrução da história portuguesa, não é? Esses romances que seguem os romances da estátua, que começa exatamente com o ensaio sobre a cegueira, não é? E chegam aos últimos romances, são os romances dessa temática mais fluida, mais contemporânea, mais marcada, não é, por uma tentativa, não é, de perturbação, de estranhamento do leitor, não é, num grau muito, muito intenso, não é? Como o Saramago efetivamente consegue, não é? No ensaio sobre a cegueira, né? É interessante porque é um romance que ele possui, não é, em relação até ao tema que está sendo discutido, né? É um romance exatamente de natureza extremamente distópica, né? E aí as pessoas perguntam assim, mas o que é distopia? Que é um conceito extremamente, é um conceito complexo, não é?
A gente poderia dizer de uma forma bastante primária, não é, que a distopia ela é o contrário da utopia. E aí vem a pergunta, o que é utopia? Não é? Utopia é aquilo que efetivamente está posto, não é, pelo Thomas Moros, não é, lá num livro chamado exatamente A Utopia, em que ele fala da construção de uma sociedade ideal, não é? E é interessante que esse livro também é um diálogo, né? Ah, que aparece ali, em que nós vamos encontrar, não é, o narrador comentando em relação à utopia da sociedade ideal, né? Ou seja, a sociedade ideal é uma sociedade que eu espero ver mais do que verei. O que significa isso? Espero ver mais do que verei. Ou seja, é algo que efetivamente não vai se concretizar, né? E quando nós pensamos, não é, na questão da distopia, não é? Ou seja, a distopia, ela é oposição à utopia, mas ela é sobretudo uma oposição que aparece através da manifestação de alguns sintomas. Não é? Que sintomas são esses? Ou seja, as distopias é própria dos regimes totalitários, é própria daquelas situações de exclusão do outro, é própria daquelas situações em que o diferente é submetido à privação, em que o diferente é considerado como anormal. São aquelas situações de privação de liberdade, são aquelas situações de perseguição a opositores, não é? São, sobretudo, aquelas situações nas quais é negada ao ser humano a perspectiva da utopia. A perspectiva que é exatamente essa, a de um horizonte que seja efetivamente um horizonte aberto, um horizonte livre, um horizonte igualitário, um horizonte de vida que seja compassivo, não é, que seja participativo, que conte efetivamente com a construção de todos, não é? Então vocês observem que quando nós pensamos no Saramago, não é? Esse ideal é um ideal que perpassa efetivamente toda a obra do Saramago, não é? Ou seja, o leitor ele é convocado, ele é intimado, não é, para olhar para as coisas, ou seja, para, de alguma forma, se liberar dessa cegueira branca na qual ele está imerso. Por quê? Porque é necessário ver as coisas com olhos de ver. Como ele fala, não é? Lá na história do Cerco de Lisboa, não é? Ou é necessário, se você tiver a possibilidade, como está lá posto no ano da morte de Ricardo Reis, não é? Se tiveres olhos de ver, repara. Ou seja, não é simplesmente um olhar que o Saramago nos pede, não é? Como autor, e que os seus livros entre nós, não é, que circulam com muita facilidade nas livrarias, nas feiras, nas bibliotecas, nas casas, efetivamente pedem, não é? Efetivamente o que o Saramago ele nos pede é exatamente isso, não é? É que nós tenhamos diante do nosso olhar essa capacidade de nunca perdermos um horizonte que deve ser um horizonte utópico, um horizonte onde a literatura tem essa liberdade de pensar e de propor uma humanidade nova e também uma humanidade que, na sua maneira de ser, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, na sua maneira de se relacionar com o outro, seja marcada também pela novidade, também pela diferença, também pelo desejo, que é um desejo que todos nós hoje experimentamos, não é? Nos nossos isolamentos, nos nossos distanciamentos, que é o desejo de estarmos juntos, que é o desejo de podermos efetivamente nos abraçar, não é? E eu me despeço, agradeço novamente pelo convite que me foi dirigido e fico extremamente agradecido pela oportunidade de ter feito essa fala. Um feliz dia para todos nós e um horizonte liberto para todos é o meu desejo. Obrigado. Boa noite, eu sou a professora Raquel Trentin e pretendo tecer alguns comentários sobre José Saramago e o ensaio sobre a cegueira.
Ler José Saramago, para mim, sempre foi um processo intensamente impactante. Seus livros duram na nossa memória, mexem conosco. Por quê? Na minha análise, em primeiro lugar, porque ele tem um narrador extremamente provocador. Provoca porque tira o máximo de proveito da ironia, do deboche, do sarcasmo, da desfamiliarização de sentidos usuais das palavras, dos discursos que circulam por aí. Em segundo lugar, porque seus mundos ficcionais são radicalmente desestabilizadores do nosso mundo, das coordenadas e das concepções que imperam e dominam por aí. Desestabilizam porque ousam tocar o intocável, afrontar verdades consagradas. Isso acontece, por exemplo, em relação à história de Portugal, na primeira fase do autor, Memorial do Convento e a história do Cerco de Lisboa, revisitam, problematizam e desconstroem a história tradicional portuguesa, os heróis pátrios, a narrativa nacionalista, ufanista ou a imperial colonialista. Isso acontece em relação à narrativa judaico-cristã, ao texto bíblico, a dogmas religiosos milenares. Caim e o Evangelho segundo Jesus Cristo são exemplares nesse sentido. Mas talvez seja na sua fase final de produção que Saramago mais nos afronte, provoque mais diretamente o seu leitor contemporâneo e o obrigue a se olhar no espelho, a sair da ilha e perceber no que pode ele mesmo ter se transformado. E com isso questiona uma série de utopias da contemporaneidade. A democracia, tal como tem sido praticada, o progresso social, o avanço tecnológico, o acesso ao consumo, a globalização. Pela forma como Saramago faz isso e pelos efeitos críticos que provoca, o autor me lembra muito Kafka. Em Ensaio sobre a Cegueira, como Gregor Samsa, da Metamorfoses, do Kafka, num dia qualquer, já não saindo para o trabalho, mas voltando dele, em meio a um engarrafamento de carros, enquanto espera o sinal abrir, o motorista se descobre repentina e insolitamente cego. Um dia qualquer, numa cidade qualquer, com personagens quaisquer que não recebem nome. Justamente essa falta de determinação ajuda na construção alegórica e aberta da narrativa, né? Consequentemente, qualquer leitor pode se identificar com as personagens ou, de repente, se descobrir cego. Diz uma das personagens do romance. Tem a verdade, muitas vezes, que disfarçar-se de mentira para chegar aos seus fins. Como que metalinguisticamente sinalizando a própria dinâmica insólita da obra. Essa espécie de aforismo, de máxima, é muito frequente no texto do autor. Ele faz um extraordinário aproveitamento de sentenças populares, provérbios antigos, de verdades que estão na boca do povo. Quem não se lembra de ditados como o pior cego é aquele que não quer ver, ou a paixão cega, ou em terra de cego quem tem olho é rei. A cegueira é um mote antigo da literatura. Lembramos que Homero era representado como cego. O vidente Tiresias, que aparece na tragédia Édipo Rei de Sófocles, era fisicamente cego, mas enxergava com sabedoria e a vida e o destino. Enquanto o Édipo, que tinha os olhos perfeitamente sãos, não conhecia a si mesmo, não conhecia a sua história. Os adivinhos são geralmente os cegos na tradição clássica, como se fosse preciso ter os olhos fechados à luz externa, à luz física, para alcançar uma luz transcendental, espiritual, a lucidez. Ou seja, essa dialética entre a visão exterior e a visão interior faz parte do nosso imaginário, do senso comum. As personagens do ensaio sobre a cegueira, conforme atesta o próprio oftalmologista, não têm nenhuma deficiência física nos olhos. São cegos que veem.
com exceção da mulher do médico. E não é uma ironia ser a mulher e não o médico que tem a cura, o poder clarividente. Lembramos da importância da visão excepcional de algumas personagens femininas na obra de Saramago, como se elas estivessem munidas de um terceiro olho, ligado à intuição, à sensibilidade, a um dom espiritual de ver além. Blimunda, que é a personagem do Memorial do Convento, tinha a capacidade de ver por dentro as pessoas. Alguém se pronuncia sobre a mulher do médico no ensaio sobre a cegueira. Esta mulher conseguia dar fé de tudo quanto se passava. Devia ser dotada de um sexto sentido, uma espécie de visão sem olhos. Interessante é observar como a história começa, ou como o primeiro capítulo está construído. As primeiras linhas dizem o seguinte: o disco amarelo iluminou-se, 2 dos automóveis da frente aceleraram antes que o sinal vermelho aparecesse. Na passadeira de peões surgiu o desenho do homem verde. Notem bem, são os automóveis que tomam o lugar dos homens. E são os sinais de trânsito, as múltiplas sinalizações da cidade, que definem o caminho, o destino das pessoas. A massa caminhante move-se como peões que seguem ou param conforme recebem a orientação do sinal urbano. Quer dizer, há aqui a sugestão de uma vida automatizada, acelerada, em meio a essa paisagem visual e sonora poluída da grande cidade. Somos como peões tão sem consciência de si e dos nossos atos, que é como se estivéssemos cegos. De algum modo, o romance nos diz isso. A utopia do romance é, portanto, que os homens voltem a ver com os olhos da sabedoria, do coração. Num trecho diz o seguinte: acabamos por meter a consciência na cor do sangue e no sal das lágrimas. Meter a consciência no sangue, na cor do sangue e no sal das lágrimas. Fizemos dos olhos espelhos virados para dentro. Em meio ao cenário dantesco, como definiu o Gerson, de repente surgem esse tipo de epifania, de fagulhas iluminadoras, por vezes tristes verdades, que ajudam o leitor ou guiam o leitor que quer encontrar ou deslindar o tema e as intenções do romance. Vou ler algumas delas, que eu fui destacando no texto. São muitas. Se não formos capazes de viver inteiramente como pessoas, ao menos façamos de tudo para não viver inteiramente como animais. O melhor era deixá-los morrer à fome, morrendo o bicho, acaba-se a peçonha, diz um representante do governo. Os que ainda viam só pensavam em salvar seu rico dinheiro. Uma pessoa se habitua a tudo, sobretudo se já deixou de ser pessoa. A cegueira também é isso, viver num mundo onde se tem acabado a esperança. A história das personagens contaminadas pela epidemia vai da clausura do manicômio, que também resumiu o Gerson, para o casulo da casa. Ao final, o casulo da casa representa, por assim dizer, o recurso material dos homens para o exorcismo da epidemia. Essas são palavras de uma crítica portuguesa, Maria Alzira Seixo, importante crítica da literatura do Saramago. Isto é, retornar para casa e voltar a ver é reencontrar uma intimidade perdida, revivificar os sentidos, saber reconhecer o que e quem são importantes para a nossa vida, recobrar a esperança. Estimulo vocês, quem ainda não leu, a ler esse final do romance com esses olhos.
E nesse sentido, a leitura do ensaio sobre a cegueira é muito iluminadora e esclarecedora no momento em que estamos vivendo. Muito obrigada.